Tem mais um destaque porque o governo do presidente eleito Lula deverá reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Apesar do petista não ter se manifestado oficialmente, o deputado federal Paulo Pimenta, que integra a equipe de transição, anunciou que esse ato vai ocorrer logo após a posse. No último dia 13, Pimenta participou de uma solenidade na Embaixada da Venezuela, onde foi homenageado por ter atuado ativamente para impedir que Juan Guaidó assumisse o governo. Outros países que elegeram esquerdistas também seguiram o mesmo caminho. Argentina, Chile, Peru e Colômbia já restabeleceram relações com a Venezuela e reconheceram Maduro como chefe de Estado. Após as eleições no Brasil, Maduro comemorou a vitória de Lula em suas redes sociais e defendeu a retomada da relação entre os dois países. Fernão Lara Mesquita gostaria da sua análise. Que recado o governo do presidente eleito Lula dará ao Brasil e ao mundo se essa ação se concretizar? Qual a intenção? 2 minutos para você. O Maduro é uma criatura do Lula, né? Todo o golpe bolivariano, a receita do golpe bolivariano, que foi explicada até pessoalmente pelo Lula, tem vídeos disso aí pela internet, né, no Foro de São Paulo, consiste nisso, de você ocupar o Supremo Tribunal, formar uma maioria lá e a partir daí ir anulando os outros poderes e estabelecendo a ditadura. Está acontecendo aqui, aconteceu lá. E aí eu pediria licença para vocês só para voltar um pouquinho para trás para a história do Gilmar Mendes nessa história da Getúlio Vargas, né, e recomendar que quem tiver interessado em saber do que se trata, né, dê um pulo no site do Diego Scosteg, né, que tem uma vasta matéria sobre que história é essa da Getúlio Vargas e como é que o Gilmar Mendes está envolvido nela. É coisa grossa. Agora, Paulo Figueiredo queria sua avaliação em relação a essa possibilidade de Lula reconhecer Maduro como legítimo presidente da Venezuela. Ele estaria em linha com outros países de esquerda da América Latina? Quais seriam os reflexos disso aqui dentro? Bom, os reflexos é que provavelmente daqui a pouco a gente vai financiar mais um metrô em Caracas, alguma obrinha lá, alguma construção de algum porto, alguma coisa, como fizemos em Cuba, né? Alguma construção bacana, bonita na Venezuela com dinheiro público, geralmente do BNDES. E aí o dinheiro vai para lá e aí depois que chega lá a gente não sabe direito o que acontece, né? Não tem Tribunal de Contas da Venezuela. A gente tem um documentário chamado Acolhidos, está no meu canal do YouTube, foi feito com as pessoas que vieram da Venezuela, fugiram da Venezuela e foram recebidos pelo Brasil na Operação Acolhida, né? A maior crise de refugiados do mundo hoje é a crise de refugiados da Venezuela, não é nem da Ucrânia. É justamente da Venezuela, a maior crise de refugiados do mundo. Então você vê o estado em que os governos, né, Chávez, Maduro, deixaram aquele país. E a forma como Maduro se manteve no poder, várias pessoas darem uma pesquisada, né? Se manteve no poder basicamente ocupando, destruindo e contrariando todas as instituições democráticas que existiam no país, desde as Forças Armadas, né? Vale lembrar, mais de 2.000 generais na Venezuela hoje em dia, mais de 10 vezes o número de generais no Brasil, e você tem a ocupação do Congresso, a ocupação da Suprema Corte. A Suprema Corte teve um papel importantíssimo na implantação do bolivarianismo lá na Venezuela. E todo mundo dizia que era o mesmo discurso, que eles estavam, na verdade, preservando a democracia contra o golpe que estaria acontecendo. Se isso está soando familiar para as pessoas, eu acho que elas devem estar com razão. É familiar mesmo, soa familiar, né? Então você pensa que o que acontece, né? Argentina, Chile, Peru, Colômbia, países que antes
tinham uma democracia. O Chile era um país pujante, com certo crescimento, botou à esquerda. A Argentina é a próxima Venezuela. O Peru e a Colômbia já estão mergulhando no abismo. Todos os países que colocam à esquerda, eles vão lá e imediatamente reconhecem o governo da Venezuela como legítimo. Por que eles reconhecem o governo da Venezuela como legítimo? Ora, porque é muito importante isso para as pessoas entenderem. Esse papo de defesa da democracia, as instituições, que você ouve, cartinha pela democracia, que todos assinam a cartinha pela democracia, esse papo que vocês escutam, você conversa para boi dormir. Os caras não acreditam em democracia porcaria nenhuma, isso é só um nome que eles repetem. Comunista acredita em praxis, acredita em poder, acredita em capacidade de execução. Tem nada de... Isso é tudo encantamento de trouxa. Na hora que importa, que a esquerda está no poder, é festa da democracia. Se a direita está no poder, é golpe. Vocês lembram? Lembram? Tentem lembrar disso. O golpe que supostamente Dilma Rousseff sofreu, seguindo todos os ritos constitucionais, direito ao Lewandowski, ainda dando uma cambalhota constitucional para garantir os direitos políticos da Dilma. Tudo isso era golpe naquele momento. Agora, essa eleição, feita com essas urnas aí, das quais a gente vai falar, isso aí é festa do povo, é democracia, porque eles ganharam. Então é festa do povo da democracia. É a história de que na democracia, a Venezuela sofre com excesso de democracia. Vejam os vídeos do Lula defendendo o Maduro. Como o Fernando disse, o Lula está lá, o Maduro está lá graças ao Lula, com apoio do Lula. Efusivo apoio do Lula. Então, vejam que a democracia, isso é tudo um jogo de cena. Tudo jogo de cena. O que importa para eles é poder. Se o Maduro está no poder, ele é de esquerda, é legítimo. Se o Maduro, não tenho dúvida, se o Maduro tivesse descumprido os mesmos ritos constitucionais que ele descumpriu, tivesse destruído as instituições da forma como ele destruiu, mas ele fosse de direita, nunca que o PT ia reconhecê-lo. Jamais. Então, é mais um momento onde fica evidente, e é óbvio que nós, no Brasil, temos que prestar atenção, porque é o mesmíssimo projeto para o nosso país. Quem não acredita, dá uma ligada para os nossos hermanos na Argentina e pergunta a eles. Fernão Lara Mesquita, mais um destaque ainda sobre esse assunto. Não tem muito a acrescentar, não. É isso, quer dizer, o Maduro é um cara que, depois de se instalar com o recurso do golpe via Supremo Tribunal, montou a sua própria milícia, armou o MST local, que eram os caras de chapéu de palha, cada um com Kalashnikov na mão, né? E esses eram que iam para a rua metralhar gente que estava fazendo manifestação e tal. Essa é a bola que está cantada para o Brasil, né? E se a gente não reagir rápido e forte, nós vamos ter coisa muito pesada por aqui, porque se esses caras estão assim antes de tomar o poder, imagine como é que vai ficar depois, né? Coronel Gerson Gomes, sua avaliação, 2 minutos, por favor. Esse reconhecimento do ditador Maduro, ele é natural dentro do próprio alinhamento ideológico, haja vista que todos sabemos que hoje o Foro de São Paulo, ainda que tenha evoluído, né, para o Grupo de Puebla, mas ele constitui um esforço das esquerdas na região da América Latina para justamente chegar ao poder politicamente. E nesse grupo existem grupos paramilitares ligados ao narcotráfico, existem grupos ainda que estão dentro da militância marxista do século passado, mas também existem forças internacionais, e eu costumo dizer que a geopolítica ela exige que as pessoas que se dedicam a esse estudo tenham bastante estômago, porque há muita hipocrisia e há jogos de interesses que são difíceis de entender. Por exemplo, nós observamos que lá na COP27, o presidente da França
ele se aproximou do Nicolás Maduro, até numa situação meio informal, mas foi gravada, e tentando articular um encontro para um reordenamento regional. A Guiana Francesa, ela está naquela região amazônica ao norte do país, né? E também, junto com a Guiana e junto com o Suriname, se encontram agora em tratativas para a exploração de petróleo, porque há grandes jazidas de petróleo, inclusive na parte equatorial brasileira, que estão aguardando exploração e investimento internacional. O próprio Estados Unidos, eles que capitanearam o reconhecimento de Juan Guaidó, inclusive bloqueando os bens e várias quantidades de dólar junto não só em relação aos investimentos nos Estados Unidos, mas em relação à União Europeia também, porque eles capitanearam o reconhecimento de Guaidó e colocaram esses recursos à disposição do presidente, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, pela Câmara, na verdade, pela Assembleia Nacional da Venezuela. Nós temos uma situação híbrida e existe uma entrevista muito interessante que foi feita no Instituto Civitas com a embaixadora da Venezuela no Brasil, Maria Tereza Belandre, que eu até aconselho aos nossos ouvintes que dêem uma ida lá para ver. Ela detalha como foi esse processo de deterioração das instituições na Venezuela, como as Forças Armadas foram atingidas, como foi utilizada a Força Nacional Bolivariana, né, a Guarda Nacional Bolivariana, contra a população, para subjugar a população, como foi desarticulado o poder legislativo com o uso do poder judiciário num sinal de alerta para nós no Brasil também. Então, esse modelo que foi adotado na Venezuela, ele é bem conhecido. As consequências desse modelo também são bem conhecidas do brasileiro, que hoje olha no nosso entorno e não existe nenhuma experiência positiva do ponto de vista econômico, principalmente, mas também do ponto de vista político, no nosso entorno, dos países que foram ao socialismo ou se aproximaram dessa proposta dita bolivariana ou do socialismo do século XXI. Então, essa situação que provavelmente se apresenta, para nós brasileiros, eu creio que ela é muito conhecida, porque hoje é impossível estar em qualquer cidade do Brasil, das grandes cidades, sem encontrar com venezuelanos. Foram aproximadamente uns 100 mil venezuelanos já foram internados oficialmente. A própria Organização das Nações Unidas, seja pela Organização Internacional para as Migrações, a OIM, ou seja pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles admitem que esse trabalho feito no Brasil, ele é exemplar, porque a Colômbia já recebeu quase 2 milhões de imigrantes da Venezuela, já vários atravessaram até as florestas ali da América Central em direção ao Panamá. Aqui nos Estados Unidos, há venezuelanos por toda parte se refugiando. Então, nós experimentamos um êxodo da força de trabalho, de empresários, daqueles que geravam riqueza, e hoje a situação da Venezuela é conhecida como catastrófica. Então, há uma expectativa, sim, não só da ditadura na Venezuela, como da ditadura na Nicarágua, da ascensão desse grupo liderado pelo ex-presidente Lula ao poder. Há uma expectativa na Bolívia também, que vive uma situação muito delicada, de ditadura também, poderíamos dizer, por causa, até com a ex-presidente já presa, uma presa política famosa, mas nós temos todo o nosso entorno. Argentina, Chile, Peru, a Colômbia, a Venezuela e os países que ainda persistem dentro de uma proposta liberal, como Paraguai, Uruguai e Equador, todos na expectativa se o PT novamente financiará esse movimento na América do Sul. E ainda sobre a possibilidade do PT reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, análise de Roberto Mota. 2 minutos para você, Mota. O PT vai reconhecer Maduro como presidente. Qual é a surpresa? Eu imagino que aqueles que votaram no PT também apoiam o projeto do Maduro, né? Afinal, quem faz o L também faz o M. Ou será que ainda há ingênuos entre a turma que votou no PT? Será que ainda há pessoas como aqueles economistas tucanos que achavam que o PT tinha mudado? Será que alguém votou no PT esperando
democracia e Estado de Direito, não se ressocializa um escorpião, gente. Para quem votou no PT, não faltarão oportunidades de arrependimento. Sempre foi assim, todas as vezes que a esquerda chegou no poder. Basta olhar, por exemplo, a história da Europa Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial. É como disse o próprio Marx, a história acontece primeiro como tragédia e depois se repete como farsa. Ainda bem que o amor venceu, né?